No vídeo anterior, eu falei da teoria por trás dos autoencoders e também dos variational autoencoders. E nesse vídeo que você está assistindo agora, eu vou mostrar para vocês como gerar faces sintéticas, faces de pessoas que não existem usando essa estratégia, para a gente ter uma noção, um exemplo prático de como trabalhar com variational autoencoders, para a gente começar a mergulhar na IA generativa. E sem enrolação, bora começar. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E antes da gente começar com essa aplicação aí de Variational Autoencoders, eu tenho que fazer aquele jabazinho, porque às vezes você acabou de cair nesse canal pela primeira vez, quando estava procurando sobre IA generativa, estava procurando sobre Variational Autoencoders. Então, eu estou mostrando aí para vocês na tela o meu canal, o Universo Discreto. É um canal sobre computação, mas que ultimamente só tem falado de IA, porque o assunto da computação no momento é IA. E dá uma olhada porque tem bastante coisa, desde os vídeos aí de curiosidades sobre computação, onde eu tento fazer vídeos mais curtos, de 10, 15 minutos, falando de algum tema específico dentro da computação, e também esses vídeos mais práticos, explicando algum conceito mais aprofundado com código, explicando todo passo a passo, desde a playlist de Python e OpenCV, que eu pretendo voltar a atualizar ela. E essa playlist que você está agora de redes neurais artificiais em Python, esse vídeo aqui que você está assistindo agora é a primeira aplicação que a gente está fazendo de IA generativa aí no canal. Então eu acho que todo esse conteúdo, mais de 300 vídeos, merece a sua inscrição. Não só a inscrição, esse vídeo que você está assistindo merece um like. Compartilhe aí esse vídeo, o meu canal, para que ele chegue em mais pessoas, tentando falar de computação para todos os públicos. E se você achar que eu mereço ainda mais, você pode virar membro do canal ou até mandar um Pix. Você pode mandar um Pix para universodiscretopix@gmail.com. Deve estar aparecendo na tela aí todas as informações. Nós estou falando um pouco embolado hoje. Enfim, todas essas informações estão aí disponíveis na tela. E vamos lá, bora começar. Vou explicar para vocês como eu implementei esse projeto todo. Bom, vamos lá então, pessoal. Começando aqui do final, eu estou mostrando para vocês aqui alguns exemplos de faces que o método está gerando. Muitas das faces, vocês estão vendo aí, elas não ficaram muito boas. Esse método, ele precisa de alguns aprimoramentos para ter resultados melhores. Ah lá, rodei de novo, gerou outras faces. O ponto é, essas faces aqui que ele está gerando é de rostos de pessoas que não existem. Mas eu estou usando uma implementação muito básica de Variational Autoencoders, que talvez para faces precise de um pouquinho mais. Mas para o final do vídeo eu vou comentar de algumas estratégias que melhoram esse resultado. De repente eu posso até futuramente fazer um outro vídeo aplicando elas. Mas o ponto é que é toda uma evolução, é uma escadinha de progresso. Esse método aqui já é uma base para você aplicar o Variational Autoencoders, e aí, dependendo do seu conjunto de dados que você está gerando, você vai fazendo ajustes até chegar no resultado que você deseja. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é um ponto de partida para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. Então vamos entender todo o progresso, o que eu precisei fazer até chegar naquele ponto ali. Então vamos do começo. Como é que eu implementei tudo? Antes até de implementar, eu precisei de um conjunto de dados, eu precisei de um dataset que me fornecesse faces de pessoas, e acabou que das opções que eu tinha, eu acabei encontrando esse Celeba Dataset, Celeb A Dataset. Enfim, é uma base de dados conhecida por ter fotos de celebridades. Então você tem uma série de fotos de celebridades com bastante variação, tipo pessoas com óculos, rostos ovais, sorrindo, bigode, enfim, você tem toda uma variação aí, em geral fotos que destacam o rosto, né? Então é bem nesse estilo aqui mesmo. Ó, isso aqui é o Dani Galisteu, parece o Dani Galisteu aqui. Enfim, você tem celebridades do mundo todo nesse dataset. E o que eu acabei fazendo foi baixar esse aqui, ó, Align and Cropped Images. Eu acabei baixando esse zip aqui, pegando todas essas fotos. São, se eu não me engano, umas 200 mil fotos. E acabou que esse foi o dataset que eu usei como base para gerar fotos. Então, volta e meia, pode ser que você gere um rosto parecido com alguma celebridade. Essa aí é a razão. E agora eu tô no Visual Studio aqui. Visual Studio? Eu tô aqui no Visual Studio com vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a fonte. Pronto, um pouco melhor aqui. E eu tô no Visual Studio agora, pois o primeiro passo que a gente tem que preocupar
para a gente conseguir trabalhar, como vocês devem ter percebido que eu mostrei antes, a partir do momento que a gente trabalha com IA generativa, a gente tem um grande problema que é lidar com grandes volumes de dados. Então, a gente precisa de recursos computacionais vastos para ter bons resultados e algo que é difícil você conseguir numa máquina básica, com uma GPU simples. Então, para solucionar esse problema, eu estou trabalhando com o Google Colab, que aí você tem a possibilidade enfim, rodar as suas aplicações na plataforma computacional do Google, GPUs. O Colab tem a versão gratuita, tem a versão paga. Se você tiver a possibilidade de pagar a versão paga, que é 50 e poucos reais por mês, se eu não estou enganado, você vai ter bons recursos para trabalhar com isso. Eu realmente, depois eu posso até tentar pesquisar, fazer um vídeo das plataformas cloud disponíveis para você rodar esse tipo de aplicação, porque eu precisaria fazer uma pesquisa para indicar isso melhor. Eu gosto muito do Google Colab porque ele é bem intuitivo, direto, você já trabalha no Jupyter e no caso aqui, por exemplo, eu armazeno essas imagens aqui, eu vou explicar como no Google Drive, e do Google Drive eu rodo tudo, então eu acho isso aí bastante conveniente, já estou acostumado a trabalhar com as ferramentas do Google, mas enfim, aí é uma sugestão que eu trago para vocês. Eu não sei se rodar exatamente essa aplicação que eu estou trazendo para vocês no gratuito vai ser tão simples, mas você pode ir simplificando, trabalha com menos fotos e tudo mais, aí eu acredito que você vai conseguir rodar mesmo no gratuito sem problemas. Mas enfim, o que esse código aqui está fazendo? É porque aqui eu preciso lidar com um problema que é o seguinte, eu tenho 200 mil fotos e armazenar 200 mil fotos no Google Drive. E, enfim, você vai ter uma questão de transferência de dados que acaba não sendo muito prático, não é muito conveniente você trabalhar diretamente com o formato de imagem já. Agora, o TensorFlow, que é a ferramenta que a gente está usando ao longo de toda essa playlist aqui, ela tem a vantagem aí para a gente de trazer o formato TF Records. TF Records, enfim, eu não sei como pronunciar corretamente, que é como se fosse um registro já adaptado para trabalhar com Machine Learning, Deep Learning no TensorFlow. No caso, a gente vai converter as nossas imagens para esse formato TF Records, que é basicamente um registro binário das nossas fotos, que já está bem adaptado para a gente armazenar no Google Drive e depois usar. Depois a gente consegue ver lá, os arquivos ficam bem pequenos, bem otimizados. Então eu recomendo que para você trabalhar com essa aplicação, você faça isso. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dúvida se ocorre alguma perda de informação que às vezes está prejudicando aqui a qualidade do resultado final. Eu precisaria de uma investigação maior para determinar isso. Mas o fato é que o TF Record aqui, ele acaba sendo uma solução padrão bem interessante para os nossos problemas. E é esse código aqui que vai estar no GitHub que eu uso. Então, ele vai acessar todas as imagens que estão nessa pasta aqui, IMG Align Celeba. Então, na pasta onde está esse código, também está essa pasta com esse nome aqui, que você pode trocar, e dentro dela tá as 200 mil fotos ali de celebridades para usar. Bom, aí vamos fazendo o que a gente costuma fazer e andando aqui mais ou menos linha a linha. Então, o diretório é esse. Eu vou pegar todos os arquivos naquele diretório e vou usar Random Sample. Para quê? Para sortear 100 mil fotos. Naquela pasta ali só tem as fotos mesmo. Por que 100 mil? Assim, eu quis pegar um subconjunto da minha base de dados. E aí eu fui testando. Eu testei com 20 mil, 30 mil, 100 mil para ver se melhorava o resultado. Não melhorou tanto quanto eu gostaria. Depois eu vou discutir mais com vocês que não é tão simples você conseguir bons resultados com o Variational Autoencoder. Ele te dá muito controle para fazer as coisas, mas muitas vezes você acaba conseguindo resultados mais imediatos com as redes GAN, que eu também pretendo falar nessa playlist, modelos de difusão, que é a base do Midjourney, do DALL-E, que o ChatGPT usa para gerar imagens. Eles são soluções baseadas em modelos de difusão. Eu vi também muito artigo que combina Variational Autoencoders com GAN. Então, Variational Autoencoders acaba sendo um método mais básico, mas que sem ele fica difícil entender o que vem depois. Então, por isso que nessa playlist eu acabei fazendo essa escolha, mas
talvez assim como eu tive dificuldade para gerar bons resultados com ela, vocês vão ter também. Mas enfim, eu selecionei 100 mil imagens de celebridades que eu vou usar aqui no meu treinamento. E aí, descendo um pouco aqui para explicar, eu acho que é melhor explicar da seguinte maneira. Depois eu volto ali para os métodos para comentar mais. Mas aí eu menciono qual vai ser o arquivo que vai conter todas as minhas fotos, que é esse aqui, ó, celebra_subset.tf_records. E aí eu tenho esse método aqui que eu defini aqui, que o que ele vai fazer? É ele que vai pegar aquelas 100 mil imagens que eu selecionei e vai armazenar todas essas imagens nesse TF Record File Name que eu defini. E o DataDir é a pasta onde tem todas aquelas imagens. Então, esse método aqui vai fazer o trabalho sujo de gerar esse conteúdo aí. Eu não queria gastar muito tempo, muita energia explicando um procedimento aqui que é muito padrão. Então, para resumir, esse método aqui, createTFRecordFile, é ele que a partir da lista de imagem que passamos, ele vai representar em bytes todas essas 100 mil imagens naquele arquivo. Então, você tem um laço aqui que vai percorrendo cada uma dessas fotos. Esse TF Record Writer é ele que vai cumprir esse papel aí dessa escrita. E eu acabei botando algumas frescuragens a mais que eu gosto desse tipo de coisa. Eu sei o TQDM que ele mostra uma barra de progresso. Então, como não é um processo imediato, ele leva um tempo para representar todas as imagens no arquivo, você acaba tendo uma barra de progresso que vai te mostrando isso, eu acho isso bem legal. O SPathJoin é ele que vai construir o caminho da imagem, então é ali que ele vai identificar exatamente a pasta, o arquivo da imagem, e aí o Serialize Example que vai efetivamente serializar, ou seja, vai pegar aquela imagem e vai escrever num formato de bytes que a gente vai escrever depois com o write. E esse Serialize Example tá aqui em cima, como o próprio comentário que eu botei para ajudar, é ele que vai fazer esse trabalho de pegar o caminho de uma imagem e escrever em uma string de bytes, já no formato típico do TensorFlow, esse formato aqui, example. Então ele lê a imagem como um string de bytes, representa isso como um dicionário, enfim, e faz essa serialização, esse processo de escrever e tudo mais em bytes. Aí, esse bytes feature, ele também está aqui em cima, é ele que vai acabar fazendo esse trabalho final de realmente produzir esses bytes daquela imagem ali para gerar o resultado. Mas enfim, eu queria focar mais no modelo em si. Aqui é só um código padrão que vai fazer esse processo de gerar o TF Record. Então, beleza, eu gerei esse arquivo TF Record, eu subo ele para o Google Drive, e a partir do momento que eu tenho isso, aí finalmente começamos a trabalhar com o modelo propriamente dito, com o VAI. E cá estamos agora aqui no Google Colab. Aí eu recomendo que você suba o arquivo TF Record para uma pastinha bonitinha ali do seu Google Drive. E a mesma conta Google que você está usando para armazenar informação no Google Drive, você usa ela também aqui para o Google Colab, é a mesma conta. Então a conta que você usou para armazenar o TF Record no Drive é a mesma conta que você vai usar para trabalhar com o Colab, enfim, para facilitar aí todo o processo. Aí eu fui colocando aqui, separando em partes, para poder explicar o que cada parte do código faz. Essas duas linhas aqui são padrão para via Google Colab você acessar arquivos que está lá no Drive. Então a gente importa from Google Colab import drive e drive.mount content drive. Ao fazer isso, você rodar esse código, ele vai pedir permissão para acessar a sua conta do Google Drive e tudo mais. Depois que você der essa permissão, vai tudo funcionar. E bom, depois disso, a gente vai fazer o carregamento e pré-processamento dessas imagens que estão lá no Google Drive. É só um comentário rápido, eu gosto de colocar essa informação aqui, versão do TensorFlow que a gente está usando, no caso aqui é a 2.15, deve ser uma das últimas aqui que está disponível no Google Colab, só para você ter a possibilidade aí de replicar, caso você rode com uma versão diferente e tudo mais, enfim, para você saber que esse código funcionou para aquela versão. Aqui foram todos os imports que eu precisei aqui para rodar a aplicação, enfim, todos os métodos que eu chamei e tudo mais. Basicamente TensorFlow, Matplotlib, NumPy e o Keras. E beleza.
Aqui eu estou dizendo quantas imagens que eu estou usando no meu TF Record. É bom ter cuidado que se eu sorteei e peguei lá 100 mil, ali no Total Image eu tenho que botar 100 mil também. Se eu mudar em um, tem que mudar em outro, né? E beleza, aqui eu acho que vocês, se vocês estiverem acompanhando bem essa playlist aí, vídeo a vídeo, essa parte aqui do código não vai ser exatamente estranha. Eu estou definindo o tamanho do meu conjunto de treino e o meu conjunto de validação. Não vai ter um conjunto de teste, porque o meu objetivo aqui não enfim, fazer classificação, nem fazer regressão. Aqui eu só estou querendo gerar novas imagens a partir daquela imagem específica, então não necessariamente aqui o teste vai ser importante, mas o treino vai ser importante, obviamente, para treinar o modelo, e a validação vai servir para a gente avaliar se o treino está indo bem, se está convergindo, se está rolando overfitting. Então é por isso. E eu defini 90% para treino e 10% para teste. Tipicamente são valores que a gente acaba adotando. Aqui embaixo eu defini qual que é o caminho do meu arquivo. No caso aqui, eu até fiz uma prática que não é muito boa, eu deixei na raiz do meu Google Drive esse arquivo. Mas beleza, Content Drive, My Drive, ele vai te colocar na raiz do seu Google Drive. Se você colocar esses arquivos dentro de uma pasta, você vai ter uma pasta aqui depois barra o arquivo. Uma vez definido isso, aí tem outros parâmetros que são importantes. O primeiro deles é esse aqui, a dimensão do espaço latente. E eu coloquei o tamanho de 150. O que é isso mesmo, Lucas? A dimensão do espaço latente? Fica difícil eu toda hora reexplicar coisas, pois no vídeo da teoria por trás de Variational Autoencoders, eu falo muito, eu fico quase que o vídeo inteiro falando só desse parâmetro. Acaba que esse parâmetro ele vai ser importante para definir o tamanho da minha codificação. Então eu recomendo que você assista o vídeo que eu falo da teoria para entender melhor ele. Mas uma coisa que eu posso comentar é que, como muitos parâmetros típicos de Deep Learning, não é legal você botar um valor grande demais nem pequeno demais. Se você colocar um valor pequeno demais, você não vai conseguir, porque a ideia é você comprimir, compactar a representação das faces num vetor de poucas dimensões, e cada dimensão vai representar alguma característica abstrata das suas faces. Então, se você colocar um valor pequeno demais, você vai ter uma subrepresentação. Então, se você fizer isso, seu resultado não vai ficar bom. Agora, se você colocar um valor alto demais, você vai perder as vantagens de todo esse processo, já que a ideia é você conseguir representar um espaço com dimensões menores, e também você pode acabar sofrendo daqueles problemas clássicos, overfitting. Você também ele pode simplesmente memorizar algumas faces. Então o melhor é você achar um valor no meio do caminho. O problema é que achar esse valor no meio do caminho não é simples. Eu testei com muitos valores. Acho que os resultados melhorzinhos foram quando eu trabalhei com 100, 150 dimensões, mas vai depender muito do seu problema, da complexidade dos seus dados. Então é aquela máxima, testa valores, vê quais que reduzem o erro da sua função de custo. Apesar de que eu acho que para esse trabalho que eu estou fazendo aqui envolvendo faces, o problema não é exatamente a questão dessa dimensão. Digamos que essa representação básica aí que eu fiz, essa implementação de Variational Autoencoders, ela não é suficiente, no meu entendimento, para você ter excelentes representações de face. Bom, batch size também é aquele parâmetro que define de quanto em quantas amostras você vai ajustando os pesos da sua rede neural. Nos vídeos mais antigos dessa playlist eu falo sobre isso. Eu vou tentar colocar na descrição os vídeos que eu comento desses parâmetros importantes para você assistir depois, mas é o batch size básico que você está acostumado aí com redes neurais, com Deep Learning. E beleza, agora a gente tem esse TF Record Dataset, que a gente vai usar esse construtor para realmente carregar as informações desse TF Record que está nesse caminho aqui, e depois a gente embaralha esse dataset. Então ele embaralha todas as 100 mil fotos ali, sorteia, para depois separar em dois arquivos. Train Dataset, que vai receber, ele vai sortear e vai pegar 90 mil fotos para ser esse dataset de treino, que lembra, eu defini 90% para train e 10% para val size. Então o take vai pegar esses primeiros 90 mil arquivos de foto ali para ser o conjunto de treinamento, e o skip ele vai saltar para pegar a partir do 90 mil até o final, ou seja, os 10 mil restantes ali, os 10 mil remanescentes. E aí chegamos no método parse function, que ele que vai cumprir o papel de carregar aquele arquivo TF Record e extrair
foto a foto. Então é esse cara que vai fazer isso, ele inclusive é chamado aqui embaixo. Mas antes eu só vou comentar ele, como é que ele funciona. Ele vai extrair as características das informações dentro do TF-Record, que é basicamente as imagens. É um string de bytes ali, onde você já tem representado os pixels, as cores. Então eu estou descrevendo aqui a feature que eu vou utilizar, e esse parse single example, ele vai decodificar cada exemplo, né? Porque é importante dizer, aqui embaixo você vai ter um map, ele vai fazer tipo um loop percorrendo todo o TF-Record, extraindo imagem em imagem. Então esse parsing example vai pegar um exemplo, uma representação da imagem. Então ele vai se tornar esse parsed features ali, que aí eu vou decodificar ele no formato JPEG. Toda aquela base ali de celebridades, ela está nesse formato JPEG. O decode JPEG vai fazer isso, eu especifiquei que são 3 canais. E depois eu dou um resize, porque eu vou treinar com imagens de 128 por 128. Esse, inclusive, é um parâmetro que influencia muito no resultado final. Não dá para eu aumentar muito também, pois as próprias imagens desse dataset de celebridades, eles são pequenos. Eu acho que as fotos dos rostos não dá nem 200 por 200. Mas, certamente, eu acredito que se eu tivesse uma base de dados com resolução maior e eu fizesse um resize ali para um tamanho maior também, isso potencialmente melhoraria o resultado, né? Em geral, a resolução das imagens que você está trabalhando são bem decisivos para a qualidade do seu resultado final também. E, obviamente, também vai demandar mais recursos computacionais. E beleza. Agora que eu tenho a imagem ali que eu carreguei, um procedimento que é bem comum quando a gente trabalha com imagens no contexto de machine learning, redes neurais, é a gente normalizar os pixels para o intervalo -1 a 1. Então eu não vou mais trabalhar com as cores do pixel 0, que seria o mais escuro, até o 255, por exemplo, que é o mais claro. Eu vou normalizar para colocar essas imagens no intervalo -1 e 1. Porque, em geral, isso ajuda a convergência a funcionar melhor. Enfim, é uma boa prática para adotar. Então, todos os pixels vão ficar nesse formato. E aí, eu retorno isso, a função aí retorna isso aí pra gente. E, enfim, agora vem uma questão importante. Eu vou chamar esse método preProcessData, que dentro do map ele está chamando parseFunction. Vamos entender isso aí. Então, o preProcessData é ele que vai fazer essa mágica tanto para o Train Dataset quanto o Vault Dataset de extrair a informação do TF-Record direto. Porque quando eu digo extrair, é que o TF-Record está representando todas as imagens ali de uma vez. Então, aquele método que vai extrair imagem a imagem, né? Vai separar ali toda a informação que eu vou precisar para fazer o treinamento. E, bom, não sei se vocês estão acostumados com esse método map, mas o que ele vai fazer? Ele é como se fosse um laço, vamos dizer assim, onde ele aplica para cada registro, para cada exemplo que você tem no seu TF-Record, ele vai aplicar aquele método parseFunction. Então ele vai fazer esse parsing, essa extração. E talvez vocês estejam olhando aqui também e pensando, pô, mas o que são esses métodos num parallel cause, batch, perfect? Na verdade, essas chamadas aí que eu estou fazendo, elas são meios da gente otimizar, tornar eficiente a nossa decodificação, pois esse processo aí, ele é um pouco lento, trabalhoso. Então, num parallel cause, ele vai determinar os recursos computacionais que você tem para, em paralelo, ir fazendo essa extração. Então, ele vai extraindo mais de um arquivo ao mesmo tempo, aí vai depender da sua arquitetura computacional. Eu deixei o TensorFlow cuidar disso baseado nos recursos computacionais que ele tem. E o batch, para você já representar isso nos batches da rede neural, então você já deixa organizadinho os batches que você vai usar para fazer o treinamento depois. E o prefetch, eu não vou saber explicar em muitos detalhes, mas vamos pensar o seguinte, ele já deixa pré-carregado cada batch. Então, enquanto ele está aplicando um batch, ele já organiza para o próximo batch que está ali na fila, na porta, para ser usado depois. Se você utiliza essa chamada, o seu treinamento acaba ficando mais eficiente. Então, é uma boa prática você adotar mais ou menos no estilo que eu adotei ali. E, bom, tudo isso para processar e tudo mais. Aí, aqui para baixo, bom, aí chegamos nessa parte aqui de salvar imagens. Eu não sei se vale tanto a pena eu dar destaque nisso daqui. Na verdade, esse código é só para ele salvar na pastinha do Google Drive que eu defini as imagens que ele gerou. Então,
eu termino o treinamento, eu já peço para ele gerar algumas imagens. E aí eu vou usar esse método Save Images para quê? Para salvar as imagens que ele gerou. Porque, basicamente, como dependendo dos parâmetros que você deixa ali, ele pode ficar rodando isso por muito tempo, horas, aí eu criei o método Save Images para, assim que ele termina o treinamento, já gera algumas imagens, salva numa pastinha, pois se eu deixar muito tempo a sessão do Colab parada, ela desconecta e aí eu teria que treinar de novo. Claro que a gente nunca treina do zero, eu vou mostrar para vocês que à medida que eu vou treinando, eu vou salvando ali o modelo, mas enfim, vocês entenderam, isso aqui é opcional na verdade, né? Aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes. Definição do nosso modelo Variational Autoencoder. Aí, esse primeiro método aí que vocês estão vendo na tela agora, é ele que faz o sampling. O que significa isso? No meu vídeo anterior, eu faço uma analogia com um saco de bolas coloridas, e aí eu vou lá naquele saco, pego aleatoriamente uma, e aí a bola pode ser de uma cor vermelha, pode ser de uma cor azul, tudo mais. E por que eu estou dizendo isso? Fazendo uma analogia, é como se o sampling fosse eu ter essa sacola de possíveis vetores Z que vão ser usados como base para depois o meu decoder gerar uma face. Então, ele seria aquela amostra que eu sorteio que eventualmente vai virar uma face. É como se eu tivesse naquela sacola cheia de possíveis faces, eu sorteio alguma. Eu não vou pegar a face diretamente, eu vou pegar tipo um ruído, né? Uma informação, um vetor latente de exemplos decodificado que depois, quando eu entrego no decoder, ele vira face. Então, de certa forma, indiretamente, é como se eu estivesse lá na sacola ali mexendo e pego uma face ali que eu gerei. Essa camada aqui, essa classe de sampling vai fazer isso. A gente vai ver que ela vai ser usada ali depois no Variational Autoencoder. Aí assim, pessoal, tem um pouco de matemática aqui, vou comentar rapidinho, mas um ponto quem assistiu meu vídeo anterior sabe que eu preciso, para cada dimensão do meu espaço latente, treinar e obter os parâmetros de média e de variância da minha distribuição gaussiana, pois agora eu não estou amostrando só um elemento determinístico, né? Eu estou amostrando de uma distribuição gaussiana. Então, aquela face varia um pouco em relação à média. Então, o ponto para eu amostrar, eu preciso desses dois caras, a média e a variância de cada distribuição gaussiana. Vamos lembrar que é uma distribuição gaussiana multivariada, então é uma distribuição gaussiana representada em múltiplas dimensões. E aí, aqui é um procedimento bem padrão. Eu vou até mostrar para vocês depois. Eu me baseei bastante num tutorial de Variational Autoencoder que tem lá no site do Keras. Mas, assim, eu desempacoto a média e a variância aqui. É logaritmo da variância, mas eu vou falar variância só para simplificar. Então, de cada dimensãozinha ali, eu vou extrair essa informação. Aí, a primeira informação dentro desse vetor é o tamanho do batch e a dimensão do espaço latente. Enfim, eu estou pegando duas informações ali que eu preciso. E aí, esse método df random normal, ele que vai gerar o epsilon, que no caso, o vetor Z, ele é representado por essa formulazinha matemática. Se você pegar qualquer livro, qualquer artigo sobre Variational Autoencoders, você vai ver essa fórmula. É essa fórmula aqui que vai determinar o seu Z, que vai ser justamente aquele vetor que vai ser o alimento, a base para o seu decoder depois decodificar e aquilo se tornar uma face, ou, enfim, a amostra que você quiser. Acabou que eu não comentei tanto no outro vídeo, mas tudo isso aqui está relacionado ao truque da reparametrização, reparametrization trick. A gente representa desse jeito para conseguir aplicar o backpropagation, pois a partir do momento que você tem coisas sorteadas, valores sorteados, você não consegue aplicar o backpropagation diretamente. Então a gente acaba separando. O epsilon é aquele fatorzinho randômico, é ele que é o númerozinho sorteado que vai ajudar a variar nossas faces, enquanto aqui são todas as informações constantes. Já que são informações constantes, elas são diferenciáveis, sendo elas... Não é constante a palavra que eu queria não, mas elas são diferenciáveis no sentido de você poder aplicar a derivada. Então, como esses caras aqui você consegue aplicar a derivada, consegue calcular um gradiente,
você acaba fazendo o backpropagation em função desses caras. Então, quando você for estudar ali sobre isso, ver reparameterization trick, essa continha está relacionada a isso. E beleza, para eu calcular o meu Z, você tem a média do Z, elevado a meio vezes esse logaritmo da variância, vezes o epsilon, que vai ser esse númerozinho sorteado que vai gerar as faces. Beleza, mas esse é o meu sampling, ele é usado mais aqui para baixo, né? Eu vou chegar lá, mas o que importa é que essa classe VAE é ela que, enfim, a gente define o nosso Variational Autoencoder. E aí tem o nosso construtor, você tem alguns parâmetros aqui, você vai precisar do encoder e do decoder. Quando a gente fala de autoencoder, a gente está falando tanto do codificador quanto do decodificador. A dimensão do espaço latente você precisa. Tem esse parâmetro beta, que você define um peso porque eu até comento isso no outro vídeo também, quando você tem a função de perda de um autoencoder, você tem que considerar o erro de reconstrução, ou seja, o tanto que essa face reconstruída realmente é compatível com a face original. Na hora que você está treinando essa rede, você quer que a face de saída seja igual à face de entrada que você usou para, enfim, o seu resultado aí bater. Você quer fazer um autoencoder que reconstrua bem, e você também tem esse KL loss, que ele é um jeito de você forçar com que o seu espaço latente esteja corretamente representado numa gaussiana. O problema é que, como a sua função de perda é o reconstruction loss mais o KL loss, e você quer minimizar os dois, acaba que um atrapalha o outro. Quanto o KL loss diminui, o reconstruction loss aumenta e vice-versa. Então você pode definir pesos, mais especificamente esse beta define o peso do seu KL loss, o quão gaussiânicas estão as suas a distribuição que representa o seu espaço latente. O reconstruction loss é importante no sentido do quão fidedigna a face vai ficar. Inclusive, eu depois vou até comentar para vocês, o reconstruction loss está bem alto e o KL loss está bem baixo. Eu até tentei diminuir o peso do KL loss, mas, enfim, talvez eu pudesse colocar valores mais altos ainda. Mas, enfim, o beta acaba sendo um jeito de você ponderar. Se você quer dar um peso maior para a reconstrução ser realista, o problema é que se você definir um KL loss muito baixo, um beta que faz com que o KL loss seja muito baixo, você não vai estar regularizando tão bem o seu espaço latente e, consequentemente, você não vai necessariamente gerar faces compatíveis com o conjunto de dados que você tem. Então, também não adianta, vou zerar esse cara aqui para minha reconstrução ser a melhor possível. Se só a reconstrução for a melhor possível e não ter um espaço bem definido, você não necessariamente vai conseguir gerar boas faces. Então, como quase tudo em Deep Learning, o equilíbrio é sempre bom. E beleza, aqui eu defini rastreadores, pois à medida que o treinamento for acontecendo, eu tenho que acompanhar. Porque um dos problemas aqui, quando a gente trabalha com IA generativa, quando você trabalha com Keras e o TensorFlow, as arquiteturas de Deep Learning mais clássicas, mais convencionais, você não precisa ficar definindo tantas coisas na mão, né? Você já tem tudo muito automatizado. Mas quando você trabalha com alguns modelos de IA generativa, como é o caso de Variational Autoencoder, a gente precisa definir muitas coisas na mão, inclusive rastrear os pesos, o cálculo da função de perda bem na mão mesmo, você tem que definir as equações ali, por isso que é tão difícil, né? A gente vai ver melhores, por isso que eu digo que definir o sampling, por exemplo, é porque até onde eu sei, você não tem isso automático. Não à toa existe um tutorial no site do Keras para você fazer isso, pois se tivesse automático, eles não iam precisar definir isso na mão, né? Obviamente. Mas enfim. Então, tudo isso aqui é para iniciar o Variational Autoencoder. Aliás, eu me antecipei um pouquinho. Eu comecei a explicar para vocês a classe Variational Autoencoder e acabei pulando sem querer a definição de encoder e decoder. Então, vou comentar aqui da definição de encoder e decoder, que acho que vai ficar mais claro para depois eu ir lá para baixo. Mas enfim, então aqui a gente tem a definição tanto do encoder quanto do decoder.
que vai ser usado pela classe lá Variational Autoencoder. A gente teve que definir na mão esse processo todo, porque igual eu comentei com vocês, não tem isso pronto. E essa classe aqui encoder, ela ficou bem grandinha. Até porque a gente também colocou alguns recursos para lidar com questão de overfitting e tudo mais. O ponto eu precisei, no caso do codificador, que o codificador vai ter esse papel aí de aprender a pegar essas imagens e representar em vetores latentes, aqueles famosos vetores Z ali. Aí, para isso, eu precisei de camadas convolucionais, já que eu estou trabalhando com imagem. Depois, se você quiser entender melhor o que camada convolucional faz, volta para o vídeo onde eu falo de redes neurais convolucionais, que eu explico essa conv2 em detalhe, mas assim, é uma camada que passa por blocos de pixel da imagem extraindo a informação que a gente quer. Aí eu inseri outras camadas, entre aspas, né, outros recursos, como o Lick-Relu, em geral, que vai ser a nossa função de ativação, é ele que vai receber as informações e fazer os cálculos internos do neurônio para disparar ali para frente. Em geral, para autoencoders, variational autoencoders, a gente costuma usar o Relu para isso. Lucas, tinha que ser o Lick-Relu? Acho que pode ser o Relu também, que eu tava fazendo testes, porque eu tava achando o treinamento um pouco lento. Aí eu acabei testando e usando a Lick-Relu, que é uma pequena variação da Relu, que em teoria lida bem com a questão dos gradientes que vão sumindo, mas ali você poderia ter usado o Relu também. Acho que até o tutorial usa Relu, você não teria problema não. E também o Batch Normalization, que também tem vídeo onde eu explico isso, ele dá uma normalizada, vamos dizer assim, no seu treinamento. Se eu não me engano, ele faz alguns ajustes, como deixar a média em 0, variância unitária. Então, ele acaba ajustando os seus cálculos para que a convergência seja mais rápida. Em geral, é bom você usar para você ter uma boa convergência no seu treinamento. Eu não tenho certeza se aqui fez tanta diferença. E o dropout, que é você desligar alguns neurônios daquela camada para a sua rede não ficar tão dependente de um ou outro neurônio, ela ser capaz de generalizar melhor. Também tem um vídeo onde eu só explico o Batch Normalization, só explico o dropout. Eu recomendo que você volte lá, porque eu tinha estudado bastante esses métodos naquela ocasião para explicar bem. Então lá, vocês vão ter explicações em mais detalhes. E aí eu só vou repetindo isso. Outra camada de convolução um pouco levemente maior, depois outra levemente maior. Eu vou basicamente repetindo. A minha intenção ali foi pegar representações mais abrangentes. E à medida que eu vou andando, né, eu vou aumentando ali, eu vou pegando mais detalhes dessa representação mais abstrata. É um procedimento bem padrão você ir aumentando essas unidades, e no decoder a gente acaba fazendo o inverso. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas aí só para terminar, depois você vetoriza esses caras e a camada final, vamos dizer assim, a camada densa, é ela que vai gerar a representação final do seu vetor latente. Ali eu multipliquei por 2, porque você tem tanto uma saída porque você gera dois vetores, na verdade, né? Vetores de média e vetores de variância. Aí, só para comentar, eu vou explicar melhor esse call, mas só para amarrar com essa explicação que eu estou fazendo, aqui no decoder a gente acaba fazendo o inverso. Então a gente pode ver aqui que começa em 256 unidades, neurônios, vamos dizer assim, e aí vai diminuindo para 128, 64, 32, acaba sendo um procedimento bem padrão, né? O Convolution Transpose acaba fazendo o inverso. Então, o que acontece? Quando você aplica convolução, a representação de dados vai diminuindo, né? Porque você vai aplicando os filtros e aí você acaba tendo uma representação mais geral de toda a sua imagem. Mas o Transpose ele faz o inverso. Daquela representação mais compactada, ele vai aumentando ela de tamanho. Mas assim, o que eu lembro dessa Conv2T Transpose, que é basicamente o inverso da convolução tradicional, é que você vai aumentando a sua imagem, preenchendo com 0, e vai aplicando filtros que vão fazendo os cálculos para a sua imagem ter uma resolução maior, né? Então, consequentemente, o nosso encoder, a gente vai aumentando essa quantidade de unidades aqui e, consequentemente, você vai diminuindo você vai reduzindo a dimensionalidade dos seus dados, ou seja, daquela imagem maior, de 128 por 128, aquilo vão virando vetores menores.
e aí depois aqui ele vai fazer o inverso para aquele vetor voltar a ser a imagem, né, digamos assim. Então, em resumo, é essa a intuição por trás dessa ideia aí. E aí, comentários importantes. Tanto aqui no sampling tem esse método call e aqui também. O que são esses caras? Na verdade, o método call, vamos lembrar que a gente está meio que implementando as camadas, tudo meio que na mão. E esse call ele vai acabar sendo chamado em alguns momentos que você utiliza a sua rede neural. Por exemplo, durante o treinamento. Quando você faz o treinamento, aquele forward pass, né, você está propagando para frente a sua informação, esse cálculo dessa propagação é feita chamando, quer dizer, parte dela é feita chamando call. Esse call vai ser chamado quando você fizer essa propagação. Mas não só isso também, por exemplo, quando você faz um teste, né, você chama os métodos evaluate ou predict. Se você estiver implementando uma rede neural meio que na mão, aquele call ali também vai ser chamado. Ah, Lucas, e o que esse call está fazendo, né? Vamos entender isso bem. O init, você só define a estrutura da sua, define a arquitetura da sua rede neural, e aqui no call a gente está basicamente passando o X, que vão ser os nossos dados, no caso do encoder, aqui é o encoder, né? É o encoder, ele vão ser nossos pixels. Eu estou basicamente passando esse X para cada camada dessa minha rede. Então eu passo o X para... Tudo começa pelo inputs, né? O inputs que tem realmente a informação inicial dos meus pixels. Eu passo isso, então eu tenho esse X gerado da primeira camada de convolução. Aí depois esse X vai ser aplicado no Lick-ReLU gerando outro X. Depois esse X vai passar pelo Batch Normalization e por aí vai. Então cada linha ali está fazendo o cálculo com o meu X, propagando ele em cada camada aí da minha rede. Até que no fim aqui, esse X aqui no fim vai ter toda aquela informação processada e esse X eu vou dividir ele em duas partes, que aí uma parte vai ser o vetor de médias e o outro vai ser o vetor de variâncias, que é o que, no fim das contas, o meu encoder entrega no fim. Ele entrega um vetor de médias, que, vamos supor, se a minha dimensão latente é de 150 unidades, então você vai ter um vetor de média de 150 posições, 150 médias, e o outro vetor com 150 variâncias. Então é isso que o cálculo vai fazer e o que o split ali vai me gerar, e é isso que vai retornar. E aí, logo depois, eu também instancio o encoder. Então, eu já defini o encoder aqui com as dimensões que eu queria. E no caso do decoder, pessoal, é um pouco mais simples. Por que é um pouco mais simples? É pelo seguinte, o encoder tem esse processo um pouco mais chato de você separar em médias e variâncias. Então, é por isso que a gente precisou definir o call na mão, o sampling ali depois eu precisei definir na mão. No caso, o decoder ele só pega isso e aplica numa rede neural sequencial típica. Então, aqui eu posso já fazer algo mais automático, que é só definir as camadas e acabou. O call padrão, ele basta, porque aqui eu tive que redefinir o call para a minha rede, mas o decoder está usando meio que o call padrão do meu keras, então por isso que eu não precisei definir. Para o encoder eu precisei por conta daquela parte de médias ali de variâncias. E beleza, aqui eu defini o meu beta, um valor 0.6 que eu defini de teste, né? Podia ter testado outros valores. O padrão é 1, obviamente. Eu dei um peso de 60% pro erro KL, que força os meus dados a estarem representados com distribuições gaussianas. E aí eu instancio meu Variational Autoencoder com tudo que eu passei para vocês. E aí finalmente eu compilo essa rede neural utilizando o Adam. E aqui, se eu não me engano, eu defini aquele peso que vai determinar o passo para atualizar meus gradientes. Também é um valor que... Eu não lembro agora o valor padrão, mas eu defini um valor até menor. Eu vou mostrar para vocês depois que uma das otimizações que eu usei, ele vai ajustando aquele peso de acordo com a situação. Mas aquele ali é o passo que ele dá, porque vamos lembrar, aí lá dos primeiros vídeos dessa playlist. A nossa ideia aqui é minimizar essa função de perda, chegar num mínimo local bom, mínimo global sonhar é bom, né? Mas enfim. E aquele parâmetro ali é o step, é o passo que você dá em direção a esse mínimo local ali. Eu defini como um valor bem pequenininho, elevado a -4, mas enfim, também não sei dizer para vocês se esse é o melhor valor, é um valor que eu fui testando.
Bom, aí voltamos ao Variational Autoencoder, que vai usar o encoder e o decoder que eu defini, né? Agora faz mais sentido essa parte aqui para vocês. Aqui o beta está comum porque é o valor padrão, mas vocês viram que lá em cima eu redefini, eu coloquei como 0.6. Porque eu testei com 1, eu testei com 0.6, né? Por aí vai. Aí o call, como vocês bem lembram aí, ele é chamado em alguns momentos, durante o treinamento, durante o teste e tudo mais. E uma coisa importante desse call aqui é o que ele faz. Ele chama encoder e decoder, que faz todo sentido. Quando você faz a propagação, o treino ali da sua rede, você vai passar os dados, encoder vai gerar um vetor de médias e um vetor de variâncias. Aí você vai amostrar esse sampling ali, vai chamar o call dele para fazer o cálculo ali, para sortear um Z, que seria o vetor latem de Z, a partir de um vetor de médias e um vetor de variâncias. É o processo de você meter a mão ali na sacola e pegar uma informação que eventualmente vai virar face depois que você chama o decoder, e aí a gente depois vê se essa reconstrução ficou boa ou não. Então aqui que a gente está fazendo o processo de propagar, chama encoder, chama decoder. Aqui eu defini as métricas que vão ser rastreadas, eu vou olhar o erro geral, o loss geral, e separado o loss de reconstrução e o loss ali do nosso KL. Bom, aí agora entramos no train step, que ele é um método que é chamado durante o treinamento. Eu defino de uma maneira mais fina, mais detalhada, o que vai acontecer a cada instante de treinamento. Ou seja, estou considerando tanto o forward pass, a propagação para frente, quanto também o back propagation. Olá pessoal, Lucas da edição, Lucas do futuro, só para complementar um pedaço desse vídeo, pois eu queria esclarecer um pouco melhor as diferenças entre o train step e o call. Ambos são métodos que você usa quando você está definindo um modelo de rede neural seu, quando você não está usando os modelos prontos do TensorFlow e do Keras. O método call, você define ele e ele é usado quando você vai fazer a propagação para frente, o forward pass. E isso acaba sendo útil tanto quando você chama o método fit, ou até mesmo quando você trabalha, por exemplo, com predict, né? O método predict para predizer a parte de inferência, de teste do seu modelo. O train step ele vai um pouco além, já que você pode realmente sobrescrever toda a etapa de treinamento. Então você especifica o que vai acontecer na propagação para frente, quando você está lidando com o batch de dados, quando você lida também com os gradientes e a retropropagação, você define tudo o que acontece ali durante uma etapa de treinamento. Então, não necessariamente um vai substituir o outro, eles acabam cumprindo funções complementares. E no que a gente está trabalhando aqui, no treinamento desse vai que a gente está lidando, a gente vai acabar todo esse treinamento vai ser manipulado, processado pelo train step. Vamos discutir aqui, porque aqui a gente vai entender melhor as operações feitas no treinamento aqui dessa nossa rede. Então vamos lá. Esse data, ele desempacota os dados. Geralmente, os dados que você tem quando você está processando as informações na rede neural, por exemplo, quando você está trabalhando com classificação, normalmente você tem a entrada e o alvo. Por exemplo, os pixels de um cachorro e o rótulo, é cachorro, é gato, né? Esse tipo de informação. Só que aqui a gente tem uma rede diferente, a gente não tem esse alvo. Esse alvo é importante porque depois, se o alvo estiver errado ou certo, isso vai influenciar na função de perda, por isso que você entra aqui. Só que no Variational Autoencoder, o erro é a diferença entre imagem de entrada e imagem de saída. Então, como a gente, para calcular o erro, a gente compara a diferença entre a imagem reconstruída e a imagem original, a gente só precisa do X, a gente só trabalha com as imagens. O cálculo do meu erro vai depender das imagens e não de algum rótulo, por isso que é só a imagem. Aqui eu boto um underline porque não tem rótulo, não tem alvo, enfim, eu descarto essa informação. E aqui nesse loop de gradient tape, é ali que você vai fazer os cálculos para, enfim, calcular o seu loss, né? É naquele laço ali que você vai fazer esse processo de calcular o seu loss, a sua função de perda. Aqui a gente está realmente definindo uma rede neural na mão.
E beleza, aqui a gente fez a mesma coisa que está ali dentro do call, né? Eu chamei o encoder passando a imagem, eu vou ter os vetores de médias, os vetores de variâncias, aí eu vou fazer a amostragem, vou sortear ali da minha sacola um Z, e esse Z vai servir para fazer a face reconstruída. E aqui embaixo entram os cálculos da função de perda que são importantes. Aqui é a função de perda de erro de reconstrução, que é basicamente erro quadrático médio que a gente está aplicando aqui. A gente está verificando a diferença entre a imagem X original menos a imagem reconstruída, considerando os 3 canais. Então, basicamente ali o cálculo de erro quadrático médio comparando a imagem de saída menos a entrada. Se der 0, significa que as duas imagens são iguais, ele está reconstruindo bem. Esse vai ser o meu loss. E aqui, essa função é um pouquinho mais complicada. Eu evitei comentar ela no meu vídeo de teoria e aqui no da prática eu vou fazer o mesmo, mas aqui é a fórmula que, basicamente, o que ela faz? Ela verifica se a distribuição dos dados aqui que estão sendo gerados bate com uma distribuição a priori que vai ser uma distribuição gaussiana. Basicamente, ele vai comparar a diferença entre a distribuição que está sendo gerada aqui por uma distribuição gaussiana genérica. E se os dois forem 0, significa que ambas são iguais. Você tem a distribuição que você gerou bate com uma distribuição gaussiana genérica. Aí você tem uma fórmula para calcular a diferença entre distribuições. Aí se o valor for alto, significa que essa distribuição que eu gerei é bem diferente de uma distribuição gaussiana. Nesse treinamento o erro ficou até baixo, que é um sinal que realmente você tem uma distribuição bem próxima à gaussiana, mas o erro de reconstrução está alto, por isso que os resultados não ficaram tão bons. Mas assim, essa fórmula vocês encontram nos livros, nos artigos, é basicamente a implementação dela. Não vou entrar em detalhes, porque sem isso o vídeo já fica super complexo, imagina com isso, né? E beleza, aí no fim temos o total loss, que é o quê? A soma dos dois, com esse beta que pondera o peso que o loss KL vai ter. Eu até tentei diminuir para ver se melhorava o resultado e não melhorou. Talvez até tenha piorado ele. E aqui embaixo, finalmente, ele vai calcular os gradientes, vai fazer o backpropagation, vai aplicar ele e tudo mais. A gente fez isso na mão aqui. A gente atualiza também as métricas de perda, né, a cada propagação e retropropagação, e retorna os valores que obtivemos aí desse cálculo. Aqui embaixo tem o test step, que é muito parecido, mas tem uma diferença. A gente não está ajustando os gradientes ali. O método train step ele é chamado a cada iteração de treino, e o test step é chamado a cada iteração de teste, por exemplo, validação e tudo mais. Você só está realmente aplicando os seus dados, ou seja, pegando os seus pixels, vendo se ele reconstrói e não ajusta gradientes. Então é a mesma coisa, só que essa parte de cálculo de gradientes e tudo mais, isso a gente retirou. E beleza, tudo isso para definir na mão a nossa rede neural. Aí eu vou andar aqui um pouquinho mais rápido, porque o vídeo está ficando bem grande. Aí aqui eu defini alguns callbacks, é muito parecido com o que eu fiz das outras vezes. Você tem, em alguns outros vídeos eu trabalhei também com esse callback de model checkpoint, e o que ele faz? Ele serve para salvar o modelo a cada época, né? a cada ajustes ali, passando por todos os bets, terminou de fazer os ajustes e aí ele salva o modelo. Ao definir a pasta onde vai fazer isso, aí aqui uma coisa importante, eu não consigo salvar o modelo inteiro, eu só salvo os pesos dos neurônios. Isso é porque parece que quando você define uma rede meio que na mão, definido call na mão, train step na mão, você só consegue salvar os pesos. Parece que é uma limitação assim do Keras, que talvez tenha como você lidar com isso, eu não soube. Implementando, deu esse problema, eu só consegui trabalhar com model checkpoint salvando os pesos, o que já ajuda muito, né? Você já consegue inicializar o seu modelo com os pesos das arestas que você já tinha, então você já tem um ponto de continuidade interessante ali treinando o seu modelo. E aí você vai monitorar, você vai salvar os pesos de acordo com o seu vol loss. Sempre que você descobrir um erro de validação menor, sempre que você achar um erro de validação menor até aquele momento, aí ele vai salvar. Então ele
salva sempre o modelo com o val loss mínimo que você achou. É muito parecido com o que a gente fez das outras vezes. Aqui tem um callback, que eu não lembro se eu usei esse callback no fim. Sim, eu defini um callback que ele vai usar aquele método save images que eu defini lá em cima, para que assim que finaliza o treinamento, ele já salva algumas imagens geradas. É o método onTrainEng, ele vai cumprir esse papel de sortear, tirar ali da sacola alguns valores e aí gerar imagens e salvar naquela pasta ali que eu defini. Então, da forma como está aqui, assim que termina o treinamento, ele salva na pasta 16 imagens geradas. Também tem um callback aqui para salvar gráficos de perda. Isso aqui é bom, por exemplo, quando você está fazendo pesquisa acadêmica, publicar artigo. Você tem gráficos que ele vai mostrar para você separadamente se o loss de reconstrução aumentou ou diminuiu, se o val loss aumentou ou diminuiu, se o KL loss aumentou ou diminuiu. Enfim, eu defini aqui um callback que ele vai salvando essas imagens aí. Na verdade, ele vai atualizando a cada epoch. E no fim, o onTrainEng aqui, ele salva uma imagem que vai ter um gráfico só, onde vai ter esses caras todos aí. É para pesquisa, para você entender o histórico assim, do seu treinamento, o que aconteceu, se melhorou, se piorou, se estagnou, você vai ter uma maneira gráfica de visualizar isso. O nosso amigo Early Stopping, o que ele faz? Se ele perceber que a sua validação estagnou, né, não está melhorando depois de 50 epochs, por exemplo, que foi o valor que eu botei aqui, ele para. Lucas, 50 é o melhor valor? Eu fui testando, pessoal. No fim das contas, eu fui testando. Da mesma forma, tem outro callback aqui que eu usei, que é daquele rate que eu comentei para vocês, o Learning Rate. Isso aqui é bem interessante. Foi uma sugestão que o ChatGPT deu para mim, não vou mentir. E o que ele faz? Ele ajusta aquele passo que você tá para fazer o ajuste dos gradientes, se ele perceber que o loss de validação ali não está melhorando. Então, no caso aqui, se eu não me engano, ele vai diminuindo. Por quê? Porque pode ser que você esteja dentro de um platô, né, tipo uma curva assim, aí se você diminuir tem mais chances de você atingir aquele pico, né? Na verdade é para baixo. Mas, assim, imagina assim, você tem uma montanha, se o seu learning rate for muito alto, você passa por cima da montanha, né? Você perde ela, mas se você perceber que está estagnado, se você for diminuindo a sua função de perda, talvez seu passo vai ser menor, tem mais chance de você atingir o pico dessa montanha. E o pico dessa montanha é o quê? É minimizar a função de perda. Mas dá certo mesmo, Lucas? Foi um palpite que eu tentei aqui. Não sei se funcionou tão bem quanto eu gostaria, mas é uma boa ideia. Eu até coloquei aqui de 50. Que assim, eu fui testando valores, né? Na verdade, acho que não faz muito sentido ser 50 e 50. Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui, de repente, 20, 25, porque quando atingir 50 aqui, ele vai parar. Se atingir 20 aqui, ele vai dar uma leve diminuída. Não é que estavam esses valores aí... Enfim, eu fui fazendo muitos testes aqui. Acho que são valores que fazem mais sentido com o que eu estava testando antes. E beleza, que eu estou instanciando aqueles callbacks que eu defini de imagem e de gráficos para inserir essas operações ao longo do meu treinamento. E aí, finalmente, pessoal, respira, né? Aqui eu carrego os pesos, pois... da maneira como está o código aqui, eu deixo sempre salvo nessa pastinha os meus pesos. Então, automaticamente aqui ele vai carregar se existirem esses caras, senão ele vai inicializar. Aqui eu coloquei Epoch 50 só para rodar rápido, mas na verdade, para poder explicar para vocês. Mas se eu não me engano, eu coloquei 200 ou até 500 mesmo, eu coloquei valores bastante altos. Deixei muito tempo treinando na expectativa que fosse dar resultados bons, mas... não foi o que aconteceu. Mas enfim, eu coloquei tudo aqui, né? O dataset de treino, os meus epochs, o batch size. Que também botar um batch size alto demais ou baixo demais não necessariamente vai... Se eu não me engano, eu coloquei aqui 32, que é um valor razoável, acho 64 também. Se você botar valor muito alto e não tiver memória na GPU, para isso também não compensa. O dataset de validação para eu verificar se o treinamento está indo bem ou não. E todos aqueles callbacks personalizados que eu defini, eu coloquei todos aqui. E aí ele foi treinando, enfim, fazendo todo o nosso treinamento aqui para, no fim, ele até salva na pasta algumas imagens que ele gerou, mas eu botei esse código aqui também, que o que ele faz? Aqui você tem um grid do Matplotlib para exibir todas aquelas imagens. No caso aqui, eu coloquei 16 imagens, né? Eu botei aqui 4x4,
4, vocês estão vendo aí. Mas para você gerar, o que você faz? Você chama NP Random normal, que ele sorteia um epsilon, né, um valorzinho que é compatível com gaussianas, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está trabalhando com distribuições normais. 16 vetores latentes, depois eu quero gerar 16 imagens. Então ele sorteia, aí ele joga isso no predict, mas eu chamei o predict passando aqueles vetores, com isso ele gera as imagens. Eu só precisei transformar elas em imagens que a gente visualize de novo, porque vamos lembrar que as imagens estão no formato de cada cor vai de -1 até 1, então eu precisei fazer a continha aqui para voltar a ser pixels que vão de 0 até 255 e converter cada canal para inteiro sem sinal 8 bits, que canal R, canal G, canal B, vermelho, verde e azul, tem esse formato. E finalmente, meus amigos, o Display Images, que foi o método ali, ele exibe essas imagens e vocês vão falar, nossa, Lucas, tanto trabalho para os resultados não ficarem tão bons assim. E o que eu vou falar? Vou falar, infelizmente, né, pessoal? Mas assim, Lucas da edição aqui novamente, pois eu esqueci de comentar uma coisa muito importante sobre esses resultados aí que eu mostrei. Variational autoencoders que utilizam a distribuição gaussiana multivariada ali no KL-Loss acabam tendo esse efeito de, pelo menos na sua versão mais básica, gerarem imagens levemente borradas. O custo de você tornar o seu espaço mais regularizado, ou seja, à medida que você anda, entre aspas, em pontos do espaço latente, isso gera outras imagens, por consequência, faz com que você perca os detalhes finos, pois cada ponto, muitas vezes, é meio que uma média de uma série de outros pontos, de outras faces. E isso, por consequência, acaba levando a esse aspecto um pouco mais borrado. É mesmo da natureza da gaussiana. Lógico que isso não fica assim mesmo e pronto, acabou. Muita coisa foi proposta na literatura para estender os Variational Autoencoders básicos para obter resultados melhores, inclusive detalhes mais finos nas faces ou em qualquer conteúdo que seja gerado. Mas quando a gente está trabalhando com Variational Autoencoder básico, como esse do projeto que eu expliquei, infelizmente acaba tendo essa consequência. Contudo, o ponto fraco do Variational Autoencoder acaba virando uma força quando a gente trabalha com redes GANs, que redes GANs acabam gerando esses detalhes finos mais facilmente, só que sem esse espaço regularizado. Então, certa diversidade você acaba tendo um pouco mais de dificuldade obter, que no Variational Autoencoder já é mais natural. Então, a gente acaba tendo dois métodos que tem pontos fortes, pontos contras, abordagens que combinam os dois, mas acaba que nesse vídeo eu não consegui focar em como melhorar e tratar essa questão da imagem ficar meio borrada e tal. Mas eu espero que no futuro vídeo eu consiga estender essa abordagem para a gente chegar em resultados melhores. Inclusive eu comento logo a seguir uma maneira de você conseguir isso. Esse é um ponto de partida e a generativa, pessoal, é um tema bastante complexo, eu não vou mentir para vocês. E a ideia do meu canal é tentar pegar o que é muito complexo e simplificar ao máximo aí para vocês. É isso que a gente tenta, às vezes não é tão fácil, né, mas a gente tenta. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que, para melhorar esses resultados, acho que seria um passo importante. Aqui eu abri rapidinho um vídeo para vocês verem de um canal que volta e meia eu acompanho, que ele fala muito dessas novidades assim de IA, tipo assim, artigos e tudo mais, e ele mostra uma estratégia onde você usa Variational Autoencoder para gerar faces assim muito boas, só que ele usa uma estratégia hierárquica. Eu não sei em muitos detalhes como isso funciona, eu precisaria ler melhor, estudar e tudo mais, mas a partir daquele Variational Autoencoder que a gente tem, a gente modificaria essa implementação para seguir a estratégia desse artigo. Aí a gente teria resultados melhores, né? Claramente aqui a gente vê isso. Bom, você tem uma representação, o que eu sei é que você tem uma representação mais hierarquizada, então você consegue fazer um treinamento trabalhando com múltiplas resoluções ao mesmo tempo, e isso vai te ajudar a ter resultados melhores, né? Então, assim, se você assistiu esse meu vídeo e quer continuar para chegar a um resultado melhor, aí eu peço para você continuar a partir daqui, que aí você vai conseguir chegar no ponto de gerar faces com uma resolução, uma qualidade bem melhor do que esse exemplo que eu mostrei para vocês, que está muito simples. Mas, assim, pessoal, Deep Learning é isso, é uma escadinha, você não vai chegar no resultado perfeito logo de cara, você tem todo um processo para seguir.
eu posso um dia futuramente continuar a partir daqui e melhorar com outra estratégia, fazer um outro vídeo para melhorar essa estratégia para realmente chegar em resultados perfeitos. Eu tenho a impressão que se a gente implementasse uma GAN logo de cara, já conseguiria ter resultados melhores, mas é aquilo. Essa jornada para a gente explorar tudo que Deep Learning nos proporciona não é simples. Mas tudo que a gente está discutindo aqui é valiosíssimo para depois a gente entender GANs, modelos de difusão e tudo mais. E no mais é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui e aguentado essa longa explicação aí, tanto teórica quanto prática. Então não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. Se o meu conteúdo tiver ajudado vocês, não deixe de mandar um Pix ou virar membro. E nos vemos na próxima. E é isso, muito obrigado.